muscular, que eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Então, nós fisioterapeutas, a gente avalia o equilíbrio e a gente usa treinamento ou exercícios de equilíbrio como intervenções. Essa imagem aí, a gente tem uma especialidade da fisioterapia chamada de reabilitação vestibular. Não sei se vocês já ouviram falar. Na quinta-feira, eu quero abordar um pouquinho disso com vocês, sobre a fisioterapia vestibular, que vocês já vão dando uma olhada, vocês vão conhecer mais para frente, nos estágios, outras áreas de intervenção, e essa é uma área que a gente tem poucos profissionais que fazem esse trabalho, e é uma área muito importante, muito interessante. Então, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso na nossa próxima aula, sobre reabilitação vestibular. O que é o equilíbrio? Qual que é o conceito de equilíbrio, né? Então, a gente pode dividir o equilíbrio em equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, né? Então, é uma forma que a gente tem de conseguir manter estabilizado o posicionamento do nosso corpo. De que forma essa estabilização? Ou o corpo está em repouso total, a gente tem o equilíbrio estático, né? O conseguir ficar em pé, em cima de uma base de apoio, com a gravidade passando, com a boa distribuição no centro de gravidade. O que é o equilíbrio dinâmico, então? O corpo, ele está estabilizado, apesar de eu estar movimentando, eu estou caminhando, mas eu tenho um equilíbrio dinâmico, eu tenho uma base de apoio na qual eu consigo estabelecer a bipedestação. Por favor, alguém esqueceu o áudio ligado, verifiquem aí. Tá dando retorno aqui para mim. Obrigada. Então, olha só aqui. Então, o equilíbrio dinâmico significa a pessoa conseguir fazer suas atividades de vida diária normalmente, suas atividades de lazer, e manter uma boa biomecânica, né? De uma forma que não sobrecarregue determinadas regiões mais do que outras, né? Então, o centro de massa, que é o que a gente fala, o centro de massa, a gente reproduz isso lá nas aulas de física, quando eu pego uma caneta. Vou tentar aqui colocar próximo do vídeo. Quando eu pego uma caneta e consigo achar o centro exato onde o lado direito e esquerdo da caneta vão ficar em equilíbrio, né? Então, no equilíbrio dinâmico, meu centro de massa, ele vai ter que deixar o meu corpo em equilíbrio. Eu estou em pé, mas eu tenho a coluna ereta, eu tenho um posicionamento que me permite andar com uma economia energética. Eu não gasto muita energia. Olha um desequilíbrio dinâmico, para a gente ter uma ideia. A pessoa com marcha patológica, aquelas crianças que têm o chamado pé equino, que anda na ponta do pé. Se você que não tem nenhum problema, você tira o seu chinelo, o seu sapato, e tenta andar na ponta do pé sozinho, logo você vai estar sentindo uma fadiga muscular imensa na musculatura de tibial anterior, de musculatura fibular, vai estar queimando. O que significa isso? Eu causei um desequilíbrio dinâmico e eu vou levar algumas regiões a um gasto energético maior. Então, o equilíbrio, ele significa isso. Eu tenho uma boa distribuição de cargas e eu tenho uma minimização de gasto energético. Isso que é o equilíbrio. E o controle do equilíbrio no corpo humano, ele vai envolver um complexo sistema de vários subsistemas que vão ajudar nisso. O sistema músculo-esquelético, os efeitos contextuais e o sistema nervoso. Então, lá no sistema músculo-esquelético, a gente tem amplitude de movimento, flexibilidade, o alinhamento postural, a sensação, o desempenho muscular, que vai envolver lá a força, né, a potência, a resistência à fadiga, a integridade articular. Então, à medida que eu tenho um bloqueio em uma determinada articulação, para eu executar um movimento que passa por aquela articulação, eu vou ter um desequilíbrio. Então, eu preciso ter o sistema músculo-esquelético em sua plena saúde para poder ter um sistema equilibrado. Por isso que quedas em idosos é uma coisa muito importante. A fisioterapia tem cada vez mais, dentro da geriatria, da gerontologia, tentado trabalhar isso, que é uma atenção primária. Se eu reduzo o risco de queda desse idoso, eu estou fazendo uma prevenção primária. Então, isso é extremamente relevante. Ele começa a perder massa muscular em determinada etapa. Eu vou deixar um videozinho para vocês lá no YouTube sobre essa questão do pico de massa muscular e a importância da atividade física, tá? Eu já até tenho ele gravado, só não consegui postar.
Sobre os efeitos contextuais, né? O ambiente, a iluminação desse ambiente, o ambiente interno, o ambiente externo. Será que esse ambiente produz de uma forma que a pessoa consegue se concentrar? A concentração é algo relevante. É um ambiente barulhento, é um ambiente tranquilo, a superfície de apoio que ele está é segura, ou ele corre risco de queda, o efeito da gravidade, a luminosidade. Às vezes, se for um paciente já idoso, ele começa a ter problemas de visão. Será que o ambiente está bem iluminado para ele enxergar bem? As características da tarefa, né? A tarefa que eu vou passar para esse paciente, ou que eu quero que ele melhore o desempenho, é uma tarefa que ele já conhece, é uma tarefa nova, ela envolve quais tipos de aspectos, é fácil ou é difícil para ela, é multitarefa ou é uma tarefa simples, né? O sistema nervoso, então, no sistema nervoso, a gente tem a importância do cerebelo, a gente tem toda a questão dos mecanoreceptores, dos receptores táteis, dos receptores articulares, difuso articular, de órgão tendinoso de Golgi, essa integração sensório-motora, que vai, juntamente com o sistema músculo-esquelético e com os efeitos contextuais, gerar esse controle do equilíbrio. Quando eu tenho qualquer desequilíbrio, aí eu tenho todo esse circuito para tentar reorganizar isso. Então, o controle do equilíbrio, recapitulando, ele requer essa integração do sistema nervoso e músculo esquelético, bem como efeitos contextuais. O que é isso, professora? No sistema nervoso, eu tenho processamento sensorial para a percepção espacial, dada pelo sistema visual, vestibular e somatosensorial. O que é isso? É entender que o meu dedo está no meu nariz, a minha mão está para cima, a minha mão está para baixo, o meu braço está para a direita, está para a esquerda, então eu preciso ter essa percepção espacial que a gente chama de propriocepção. Isso é muito importante para o controle do equilíbrio, né? Então, no sistema somatosensorial, a gente tem os receptores proprioceptivos, os articulares e tem os cutâneos. E o sistema músculo-esquelético? Então, é fundamental para eu ter um bom equilíbrio, que eu tenha um bom alinhamento postural, que eu seja flexível, que eu tenha uma amplitude de movimento articular boa, uma integridade articular e um desempenho muscular e sensação intactos. Desempenho muscular, resistência à fadiga, força muscular e potência. Efeitos contextuais, o ambiente, as características da tarefa, é uma tarefa que ele já conhecia, é uma tarefa nova, então vai ser mais difícil para ele alcançar esse equilíbrio, é uma tarefa previsível para ele, ou imprevisível, é uma tarefa simples, ou é uma tarefa múltipla. Então, todo esse contexto vai influenciar no controle do equilíbrio. Então, aqui eu tenho essa imagem dos sistemas sensoriais do controle do equilíbrio, o sistema visual, o sistema vestibular e o sistema somatosensorial. A gente já falou um pouco sobre eles lá em Ciência do Movimento, quando eu falei do ABC da propriocepção, e a gente vai recapitular aqui. Por que o sistema visual é importante? Por que o enxergar bem ele é importante para manter o equilíbrio? O sistema visual, ele vai dar o direcionamento para o nosso cérebro da posição da cabeça com respeito ao ambiente, né? Então, a orientação da cabeça para manter os olhos nivelados, a direção e velocidade dos movimentos da cabeça. O que mais que o sistema visual, o sistema óculo-motor, ele é importante, a visão, ela vai auxiliar na geração de informações sobre a posição relativa do corpo no espaço. Então, trabalhar com o paciente na geriatria, a gente tem que se atentar à questão do óculos, se ele está fazendo a revisão periódica com o oftalmologista, se ele tem catarata, se ele está tratando, então, tudo isso é importante para a gente, quando eu estou falando de reabilitação vestibular, ou quando eu estou falando de uma prescrição de exercícios para equilíbrio. É mais difícil manter um bom equilíbrio com os olhos fechados, todo mundo já percebeu isso, né? Tem até uma curiosidade interessante aqui sobre o Bernard Bricot, no livro dele de posturologia, ele trouxe uma pesquisa que alguém fez com peixe. Então, ele mostrou a postura do peixe normal e um peixe cego, né, que ele, inclusive, começou a desenvolver características escolióticas depois que o peixe perdeu a visão, né, ele tentou fazer um reajuste muscular para compensar a visão perdida, né, então, esses três sistemas, eles, em conjunto, eles dão um equilíbrio perfeito, tá, mas, às vezes, quando eu perco um, os outros dois, eles vão potencializar para compensar, mais ou menos, o que vai acontecer.
Os estímulos visuais, eles podem ser usados para melhorar a estabilidade da pessoa quando os impulsos proprioceptivos não são confiáveis, fixando-se, então, a vista em um objeto. Aquilo que eu falei, vamos supor, a pessoa tem a visão ok, o sistema sensório-motor ok, o sistema vestibular ok. Por alguma razão, eles, vamos lá, ele sofreu um entorse de tornozelo, por exemplo, então ele já não está com a propriocepção bacana naquele tornozelo. Tá? Então, o estímulo visual, ele vai ajudar ele a melhorar a estabilidade, até ele conseguir melhorar a questão da propriocepção. Esse é um exemplo. Aqui, para a gente revisar o sistema somatosensorial. Então, esse sistema, ele vai fornecer informações sobre a posição e o movimento do corpo e das partes do corpo, que é o que a gente chama de propriocepção, né? Esse sistema, ele é constituído por receptores proprioceptivos, articulares e cutâneos, né? Então, nessa imagem aqui na parte verde, a gente tem aqui corpúsculo de Pacini, corpúsculos de Ruffini, os discos de Merkel, né? E as terminações nervosas livres, que são estruturas que a gente tem na pele, que são os receptores cutâneos, que dão a sensação de tato, a sensação de calor, de pressão, que são importantes para o nosso equilíbrio, né? Então, a gente tem os proprioceptivos e os articulares, e nessa outra imagem aqui, a gente tem os órgãos tendinosos de Golgi, e a gente tem o fuso muscular. Então, o fuso muscular, ele é sensível ao estímulo de estiramento, lembram disso? E o órgão tendinoso de Golgi, ele é sensível à força de compressão. Que aí deu exemplo, quando você está carregando uma sacola muito pesada, chega um momento que você manda tanta informação para o órgão tendinoso de Golgi, o que ele faz? Ele relaxa e você deixa o negócio cair no chão quando está muito pesado. Para isso que existe o órgão tendinoso de Golgi. Da mesma forma, o fuso muscular, quando você dá um estímulo rápido de contração, de estiramento, como se fosse um alongamento brusco, ele vai contrair para proteger e evitar com que o músculo se rompa, né, que tenha aquela rasgadura muscular, que a gente chama de estiramento. Então, aqui, esse é o nosso sistema somatosensorial, que são os receptores proprioceptivos, articulares e cutâneos. Pessoal, até aqui, tranquilo? A velocidade está boa? Alguém me dá um retorno, por favor? Estou sozinha? Todos saíram? Estou entendendo tudo, professor. Até agora está indo tudo Perfeito. tranquilo. Perfeito. Qualquer dúvida, por favor, só acionar o seu microfone. Então, o que a gente tem sobre o sistema proprioceptor ou somatosensorial? Que é a mesma coisa. Quando os neurônios sensitivos são comprometidos em lesões, o funcionamento desse sistema é prejudicado. Eu dei o exemplo lá da entorse de tornozelo, por exemplo. Proprioceptores articulares no joelho e no tornozelo são comumente lesionados na prática de esportes, né? O futebol, por exemplo, o que resulta em redução de equilíbrio e em aumento do tempo de reação. E o sistema vestibular, que é aqui todo o foco dessa área da fisioterapia, que nós vamos falar sobre ela na quinta-feira, que é a reabilitação vestibular, é extremamente interessante. Então, o sistema vestibular, ele está dentro da orelha interna, então, ele tem vários canalículos, né? A gente tem aí na imagem o canal semicircular superior, o canal semicircular posterior, o canal semicircular horizontal. É como se passasse um líquido ali dentro, e esse líquido, ele está nos 3 planos e nos 3 eixos, tá? Ele está no plano frontal, no plano sagital, no plano transverso. Ele vai dar o feedback para você entender que a sua cabeça está flexionada, que você está rodando para a direita, está rodando para a esquerda, está inclinando para a direita, está inclinando para a esquerda. É fantástico esse sistema vestibular. Eu vou deixar para vocês, lá na sala de aula virtual, uma videoaula que eu achei muito bacana, falando sobre o cerebelo e sobre o sistema vestibular separadamente, só para vocês aprofundarem um pouco mais. Não é obrigado, só quem tiver curiosidade. Então, esse sistema, ele envia mensagem para o sistema nervoso central sobre a posição estática e sobre a posição durante os movimentos.
3 canais semicirculares posicionados em 3 planos diferentes para detectar mudança na posição e ajudar na postura ereta. Ele tem também 2 cavidades, que é chamado de sáculo, essas cavidades regulam o equilíbrio, e tem o chamado utrículo, que capta a movimentação da cabeça para frente e para trás. Então, esse é o nosso sistema vestibular. Então, quando as pessoas falam assim, o fulano está com labirintite, né? Então, às vezes, é algum problema no sistema vestibular que é tratável. Então, os receptores, isso aqui é muito interessante, pessoal. Os receptores dos fusos musculares parecem, porque o tempo todo, Kistner e Kolbe estão falando sobre pesquisas recentes, né, sobre artigos mais recentes. Então, os fusos musculares parecem ser os principais responsáveis por fornecer o senso de posição articular, até mais do que os táteis e do que os articulares, né, no caso, o fuso muscular e o órgão tendinoso de Golgi. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a organização sensorial para o controle do equilíbrio. Então, recapitulando de novo, então a gente tem os impulsos do sistema vestibular, do sistema visual, do sistema somatosensorial, que juntos e combinados, de forma imperceptível, para produzir o senso de orientação e movimento, tá? Então, você andando na rua, normalmente, indo para academia, pedalando na bike, essa sensação que você tem, que a bike está caindo, que você está em linha reta, que está ok, é uma combinação desses 3 sistemas. Você nem percebe, é totalmente imperceptível para a gente, o sistema vestibular atuando junto com o sistema visual e somatosensorial. A gente, às vezes, só vai perceber a diferença individual quando a gente tem problema em um desses sistemas. Aí a gente vai conseguir perceber essa diferença. A informação sensorial que chega até o sistema nervoso central, ela é integrada e processada no cerebelo. Ao pessoal que gosta de beber umas brita, uma jiboia, um velho barreiro, então, o que acontece com o pessoal que pega firme na manguaça? Olha a tontura, olha o bebum tonto. Porque o primeiro que vai afetar é o cerebelo. Então, o cerebelo é extremamente importante no sistema do equilíbrio motor. Tá? Então, essa informação que vai chegar desses 3 sistemas, do vestibular, do visual, do somatosensorial, ela vai ser integrada e vai ser processada lá no cerebelo, nos gânglios da base e na área motora suplementar. Quem tem Parkinson vai ter problema lá no gânglio da base. Então, aí a gente vai entender primeiro o que é normal, aí lá na neurologia, na ortopedia, em outras, vocês vão estudar o que é anormal, tá? Mas eu vou deixar o vídeo link também para vocês assistirem um pouquinho sobre a atuação do cerebelo nessa questão do equilíbrio, tá? A informação somatosensorial, ela tem tempo de processamento menor para respostas rápidas, seguidas pelos impulsos visuais e vestibulares, aquilo que eu falei, às vezes a resposta do órgão tendinoso de Golgi, ou até mesmo do fuso muscular para o estímulo de estiramento, ele é mais rápido do que pelo impulso visual. Então, por exemplo, quando você está pegando uma coisa muito pesada, 2 sacolas para o mercado, uma caixa muito pesada, e chega um ponto que a articulação do cotovelo não aguenta, você joga, às vezes o negócio cai depois que você olha. Só para vocês entenderem o exemplo, que essa resposta de processamento, ela é menor para respostas rápidas, seguida pelos impulsos visuais e vestibulares, tá? Aqui, a organização sensorial. Quando os impulsos sensoriais de um dos sistemas são imprecisos, o que significa isso? Qual é esses sistemas? Sistema visual, ou sistema somatosensorial, o sistema vestibular é impreciso, o sistema nervoso central, ele precisa suprimir o impulso impreciso, além de escolher e combinar os impulsos sensoriais apropriados provenientes de outros 2 sistemas. Isso tem um nome de organização sensorial. Então, de novo, vamos imaginar que a pessoa perdeu a visão, por exemplo, né? Então, o sistema nervoso vai tentar reorganizar através dessa organização sensorial. A maioria das pessoas pode compensar bem se um dos 3 sistemas estiver comprometido. Mais uma vez o exemplo, né, da pessoa que ela nasceu enxergando normalmente, tinha um bom sistema visual e de repente aconteceu algum acidente, alguma coisa, a pessoa perdeu a visão. Então, se os outros 2 sistemas, o vestibular, o somatosensorial, estiverem funcionando
tranquila, ela pode compensar isso bem com um pouco de reabilitação, um pouco de treino. Esse conceito de organização sensorial é a base para muitos programas de tratamento. Então, é importante a gente entender que quando um dos sistemas está prejudicado, o sistema nervoso consegue organizar isso daí. A gente tem que pensar isso na hora de preparar o plano de tratamento desse paciente. Os tipos de controle de equilíbrio que a gente tem, isso aqui é muito importante. Já já eu vou passar aqui para as estratégias que a gente tem, que aí a gente vai lembrar lá da fila do banco, a gente vai lembrar de cada uma delas. O controle de equilíbrio estático, o que significa isso? Então, para manter uma posição contra a gravidade estável quando estou em repouso. Quando eu estou em pé ou quando eu estou sentado, imagina você sentado ali 5 minutos, ok, 10 minutos, dependendo do apoio, você está ali tentando, você está em repouso e está tentando manter uma posição estável, mas contra a gravidade. O controle de equilíbrio dinâmico, né? Você pode estar sentado, em pé, você pode estar andando, então é um controle necessário para estabilizar o corpo quando a superfície de apoio está em movimento, ou quando o corpo está se movendo sobre a superfície estável. Então, a gente chama de equilíbrio dinâmico. E o que é a tal das reações posturais automáticas? Manter o equilíbrio em resposta a perturbações externas inesperadas, como quando se viaja em pé dentro de um ônibus, quem nunca, né? Quem nunca passou por isso? Subitamente acelera para frente, né? Pessoas altas como eu eram as primeiras a serem prejudicadas nessa história aí. Aí eu usava o quê? Quando o ônibus acelerava muito rápido, não tinha jeito, eu usava a estratégia de passo. Deixa eu esconder esse negócio chato, tá aparecendo aqui, perfeito. Então, aqui a gente tem estratégias motoras para controle de equilíbrio. Estratégia de tornozelo. Imaginem vocês que o ser humano, em pé, contra a gravidade, ele parece um pêndulo invertido, com o pé apoiado no chão. Lembra do tal do João Bobo, do posto de gasolina? Ele não fica para lá e para cá. Só que é tão sutil isso, a gente não, às vezes são muitas coisas que dispersam a nossa atenção que a gente nem para pensar nisso. Mas é basicamente isso. Então, essa estratégia de tornozelo é uma estratégia em que eu vou utilizar essa musculatura, tanto dorsiflexora quanto flexora plantar do corpo, para manter, quando eu tenho oscilações leves, tá? Para manter o controle do equilíbrio. Você está, por exemplo, na fila do banco, você vai para frente, você vai para trás, vai para frente, vai para trás. E às vezes para a direita e para a esquerda, né? A estratégia do quadril, a gente pode ver bastante isso na ginástica olímpica. Quando você coloca a pessoa, pensa que a largura da base é a distância do pé direito para o pé esquerdo quando você está em pé. Então, quando eu estreito essa largura da base, eu vou diminuir a minha base de apoio. O que é que eu vou fazer? Flexionar mais o quadril lá para trás. Então, a estratégia de quadril, flexiono o quadril lá para trás. Perceberam que eu tenho gradativo? A estratégia de tornozelo é um pouquinho mais leve. Aí, o distúrbio do equilíbrio é um pouco maior na estratégia de quadril. Eu vou reduzir a largura da base e eu vou flexionar, jogar. Agora, quando o distúrbio do equilíbrio é tão grande, que nem, por exemplo, quando eu estou dentro do ônibus, ou quando alguém te dá um empurrão, o que você vai fazer? Dá um passo, um pé na frente do outro. Essa é a estratégia do passo. Quais são os fatores que vão influenciar a seleção da estratégia do equilíbrio? Quais são os fatores que vão dizer qual dessas estratégias que eu vou escolher para utilizar? Que é uma coisa automática, né, do nosso corpo. A velocidade e intensidade das forças de deslocamento, né, então quando é leve, estratégia de tornozelo, quadril, estratégia do passo, características da superfície de apoio, que nem quando eu falei, uma superfície estreita, que eu tenho que ficar com os pés mais juntos, eu tenho a tendência de usar mais a estratégia do quadril. A magnitude do deslocamento do centro de massa, tal do ônibus acelerado, filho de uma mãe, né? Percepção do distúrbio pela pessoa, postura da pessoa no momento da perturbação e experiências prévias da pessoa. Então, tudo isso vai influenciar qual tipo de estratégia que ela vai utilizar para voltar a ter aquele equilíbrio em pé. O que é importante, o que a autora traz para a gente? A maioria das pessoas saudáveis, ela vai usar combinações de estratégias para manter o equilíbrio, dependendo das demandas de controle, né? Então, ela está no mesmo lugar, uma hora ela está usando a estratégia do tornozelo, outra hora ela vai para a estratégia do quadril, de repente ela faz a estratégia do passo, né? Então, ela vai usar uma combinação. Por que é importante a gente saber disso? E aqui é difícil, ó, eu ligo o ar, morro de frio, desligo, começa a suar.
Durante o tratamento de distúrbios do equilíbrio, é importante variar a tarefa e o ambiente para que a pessoa desenvolva estratégias de movimento em situações diferentes. Então, se eu só estou treinando a pessoa a andar ou a ficar em pé, sem alterar esse ambiente, sem alterar o distúrbio, eu não vou estar dando um estímulo real para ela, porque no dia a dia dela, na vida normal e real dela, ela vai utilizar várias estratégias para recuperar esse equilíbrio. Por isso que na hora de pensar no tratamento, por exemplo, coloquei o paciente para ficar em pé, com os 2 pés no chão. Depois, com um pé só no chão, ele vai usar o quê? A estratégia do tornozelo. Coloquei uma passarela bem curtinha para ele andar, ele vai usar do quadril, né? Ele tá andando, gente, com o maior cuidado, eu sempre, paciente que tem problema de labirintite, ou problema de equilíbrio, ou já é idoso, eu não posso deixar ele fazer sem um lugar para ele apoiar, ou às vezes vai na barra paralela, ou o fisioterapeuta fica bem do lado dele, né? Mas às vezes eu quero dar um estímulo para ele utilizar a estratégia do passo, dou um empurrãozinho nele, né? Uma força, uma velocidade, e ele segurando na barra, tá? Mas sempre explicando com antecedência, mostrando tudo direitinho. O controle de equilíbrio sob condições variadas. Olha aqui o tal da imagem do pêndulo invertido que eu falei para vocês. Quando a gente imagina lá um pêndulo, né, um negócio fixo lá no teto que vai fazendo isso daqui. O ser humano é o tal do pêndulo invertido. Tem o pé no chão e ele fica igual o João Bobo do posto de gasolina, né, para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Se você ficar em pé no corredor dando meta na hora do intervalo conversando, se de alguma forma você pudesse captar, você ia perceber isso. Todo mundo em pé, cada um vai usando as suas estratégias para ficar em pé lá conversando. Vai jogando a perna para a direita, vai descarregando para a esquerda, para frente, para trás. Então, o equilíbrio em bipedestação ou em pé, o corpo ele vai oscilar dessa forma, como um pêndulo invertido, e é exigida a estratégia de tornozelo para manter esse equilíbrio em pé. Equilíbrio em pé. Então, eu tenho que manter o centro de massa do corpo com segurança dentro da base de apoio que eu possuo. A estratégia do tornozelo, quais músculos que ela vai utilizar? Os flexores plantares e os dorsiflexores. Vou usar o tibial anterior, vou usar os fibulares, vou utilizar o gastrocnêmio, o sólio. Então, toda essa musculatura, ela vai ser utilizada. Olha aqui um desequilíbrio estático. Suponhamos que uma pessoa ela apresenta, na avaliação postural, o corpo projetado muito para frente. Então, ela vai fadigar mais rápido a musculatura dorsiflexora, porque ela já tem uma descompensação postural. Lembra que o sistema músculo-esquelético não é um dos 3 pilares para manter o equilíbrio? Sistema músculo-esquelético, eu tenho o sistema sensório-motor e tenho o sistema vestibular. Então, um dos componentes do sistema músculo-esquelético, que é a boa postura, quando ela está alterada, uma disfunção postural, por exemplo, eu vou ter uma sobrecarga de gasto energético, no caso, nesses músculos aí, por isso que a pessoa, ou às vezes no próprio equilíbrio dinâmico, ela andou a tarde inteira, vou bater perna nessa Rio Branco, vou andar em tudo que é feira o dia inteiro, dá 1, 2 horas, não tô aguentando tanta dor aqui nesse músculo aqui do tornozelo, passa a mão na região dos fibulares, né, pra gente ter essa noção. Também são ativados o glúteo médio e o tensor da face látea, que ficam aqui na região lateral, né, do quadril, o ilio-psoas, para impedir a hiperextensão do quadril, e os paraespinais torácicos, com alguma intervenção intermitente do abdominal. Então, você pensa no pêndulo invertido. Se você ficar em pé e ficar se jogando um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, a hora que você vem para frente, você vai usar o que também? Abdominal. Você vai sentir a musculatura abdominal funcionando. Jogou um pouquinho para trás, vai sentir o quê? A musculatura paravertebral e vai sentir o glúteo também trabalhar. Então, é importante a gente ter essa noção para manter esse equilíbrio, que tipo de músculo que eu vou utilizar. Por quê, professora? Suponhamos que eu tenho um paciente com problema de equilíbrio e ele tem já ou um espasmo muscular em um desses músculos. Então, eu tenho que trabalhar esse espasmo muscular para depois eu trabalhar esses equilíbrios, senão vai causar mais espasmo muscular nele, né? Tranquilo, pessoal? Todos me ouvem bem? Estão vivos? Estão aí ou já foram colocar os pijamas? Todo mundo foi botar o pijama. Estou de pijama desde manhã, professora. Escovou o dente, minha filha, pelo menos. Escovei. Ah, parabéns. Muito bem, parabéns. Depois eu vou te dar uma estrelinha no seu caderninho. Obrigada, professora. Muito bom ouvir a voz de vocês de vez em quando. Não estou sozinha nesse mundo. Então,
com a repetição de uma perturbação do equilíbrio em pé, como a plataforma movendo para cima, por exemplo, ocorre aprendizado por adaptação. Isso aqui, pessoal, que a autora está trazendo, é o que a gente viu lá em Ciência do Movimento, que é o tal do engrama. Então, a repetição de um ato motor, ela vai gerar um aprendizado automático pelo sistema nervoso. Não é nada diferente do que está lá. Isso aqui que significa essa parte. Equilíbrio durante o levantamento, usando o corpo como um todo. Agachamento para pegar caixas. É isso que ele quer dizer aqui nessa parte, né? Então, a gente tem padrões de como agachar corretamente, e foi um dos melhores materiais que eu já vi até hoje, foi o que está nesse livro, porque ela trouxe algumas pesquisas recentes sobre sobrecarga na lombar, que eu achei bem interessante. Então, o que acontece? As pessoas, elas vão tender a flexionar mais os quadris e os joelhos e transferir seu peso para trás quando elas tentam levantar uma carga pesada do que quando ela levanta uma carga leve. Então, quanto mais pesada for a carga, mais eu vou tender a flexionar o quadril e o joelho e jogar o meu corpo para trás. Manter os joelhos mais estendidos, presta atenção nisso aqui, durante o levantamento do peso, reduz o risco de perda do equilíbrio, a pessoa não cair. E o que a autora traz para a gente? Pesquisas que comparam os estilos de levantamentos têm encontrado que a perda de equilíbrio era mais comum quando as pessoas usavam um estilo de levantamento no qual os joelhos ficavam mais flexionados. Qual que é a grande questão aqui? Vamos olhar esses dois estilos de levantamento que a gente tem. Na figura 8.4, a gente tem o equilíbrio durante o levantamento com carga, a carga está na frente do corpo e os joelhos estão flexionados. Uma coisa importante quando a gente for treinar isso com o paciente, se ele não tiver um oblíquo abdominal ou a musculatura do abdômen fortalecida, é utilizar aquelas cintas que o pessoal usa na musculação, tá, pessoal? Isso aqui é uma dica bacana para proteger a coluna do paciente, tá? Então, eu vou estar utilizando aquela cinta, mas o ideal é que você tenha conseguido já uma certa estabilidade dessa região. Então, a gente vê aqui na figura 8.4, na figura 8.6, a gente já tem o equilíbrio durante o levantamento com a carga à frente do corpo e os joelhos estendidos. Então, o que a gente viu lá atrás? Quanto mais leve, mais pesado for, mais tendência eu tenho de ficar igual aqui na figura 8.4. Pois muita carga, o joelho flexionar, o quadril flexionar, e eu jogo o meu quadril lá para trás. Então, para reduzir o risco de queda, se eu conseguir manter o joelho estendido, eu vou reduzir o risco de queda. Essas duas diferenças para a gente observar. Se o objetivo do meu tratamento é reduzir a carga, a sobrecarga na lombar do paciente, eu não quero que sobrecarregue, porque ele já tem uma lombalgia, ou ele tem uma patologia na lombar. O que eu vou orientar ele? Manter a coluna neutra, nem flexionada demais, nem estendida demais, simplesmente neutra, fazer o levantamento com uma velocidade lenta, otimizar a posição horizontal e vertical da carga, evitar levantamentos assimétricos. Como assim, professora? Eu vou pegar mais peso com o braço direito ou com o braço esquerdo, ou vou girar mais com o ombro esquerdo, que vai aumentar os movimentos laterais e a torção sobre a coluna. Então, ele vai agachar, tentando manter a coluna neutra, porém, nem rodada para a direita, nem rodada e tão pouco inclinada. E eu tenho que reduzir o peso da carga. Então, se eu quero reduzir a sobrecarga na coluna lombar, nem pensar em colocar muita carga para esse paciente levantar o peso, ok, pessoal? E o joelho estendido, ele vai dar uma base de suporte que ajude o paciente a não perder o equilíbrio. Então, isso aqui é importante a gente focar. Olha aqui essa figura 8.7 e a 8.8. Na 8.7, a gente tem o levantamento com agachamento, tendo o tronco ereto e o objeto na frente, entre os pés, na verdade. A 8.8, eu tenho o levantamento com a base de apoio alargada, tendo o tronco ereto e o objeto posicionado entre os pés, né? O que os médicos costumavam instruir? Instruir os pacientes para levantar cargas com estilo de levantamento que usa as pernas, com os joelhos dobrados e o tronco ereto, igual está na 8.7. Pressupõe-se que esse estilo impõe menores cargas compressivas sobre a coluna lombar. Essa pressuposição é válida quando a carga a ser erguida pode ser posicionada entre os pés. Então, preste atenção nesse detalhe.
Aqui, no 8.9, a gente tem um exemplo, né? O levantamento do objeto ao lado do corpo e o tronco em flexão lateral e rotação resulta em altas cargas da região lombar da coluna vertebral que deve ser evitado. Então, o paciente que tem a mania, vamos supor, ele chegou para você no seu consultório, você está indo para a parte de atividade funcional, e lá no serviço dele ele tenta pegar sempre com uma mão para andar mais rápido. Então, é orientar esse paciente a não fazer esse tipo de posicionamento, porque ele vai ter a tendência de pegar com a mão dominante e vai ocasionar alguma rotação, alguma posição encurtada na coluna. Então, não é legal, é sempre orientar o paciente para não fazer o que está aí na imagem 8.9. Equilíbrio na marcha humana sem perturbação. Aqui tem uma coisa muito importante, um músculozinho chamado tibial anterior, que vai fazer esse movimento de dorsiflexão. Quanto mais a gente vai avançando na idade dos nascimentos, o que é que vai acontecendo? O povo que rasta a chinela, eu falo muito em sala de aula, né, na hora da marcha, que ele rastar a chinela, ele vai significando perda de força muscular do tibial anterior. Então, eu preciso ser capaz de fazer essa dorsiflexão eficiente para prevenir tropeções, para prevenir quedas. Então, esse controle motor fino do pé durante a fase de balanço da marcha, apoiei o calcanhar e a fase final, a fase de balanço, envolvendo a ativação antecipada dos dorsiflexores tibial anterior, assegura o levantamento mínimo dos dedos, né, de 0,55 centímetros. Então, é muito importante focar na força muscular de tibial anterior para prevenir esses tropeções e prevenir quedas. Comprometimento do equilíbrio em impulsores sensoriais. Deixa eu ver o que a gente tem aqui de interessante. Acho que isso aqui eu estou acabando repetindo um pouco aquilo que eu já falei antes. Só uma coisa interessante aqui, que eu não vou repetir, sobre sistema somatosensorial. Aqui, polineuropatias. As polineuropatias é a redução da sensação de sensibilidade, por exemplo, nos idosos e em pessoas que têm diabetes. Ela começa a ter essa polineuropatia, que é uma inflamação dos nervos periféricos, que é associada com déficit do equilíbrio. Então, a pessoa, às vezes, por exemplo, ela perde o senso de tato nos pés, né? Você sente quando você coloca uma meia, ou quando uma superfície é mais porosa, ou quando é mais lisa. Imagina você perder essa capacidade de sentir, isso pode aumentar o risco de quedas, né? Então, essas pessoas tendem a depender mais de uma estratégia de quadril para manter o equilíbrio do que aquelas sem déficits somatosensoriais. E a perda visual também, ela vai comprometer o equilíbrio, tá? Então, assim, em alguns casos, tem alguns centros de tratamento para pacientes que se tornam cegos, né? Que de uma hora para outra perdeu a visão. Então, tem todo um trabalho. Eu tive um amigo que perdeu a visão com 18 anos depois de um assalto, foi uma situação muito triste, e ele fez um bom tempo de reabilitação para trabalhar o equilíbrio depois dessa perda visual, né, que não é fácil até essa fase de adaptação, tem que adaptar tudo dentro da casa, você tem que adaptar exatamente quantas portas, primeira ou segunda porta que estão os copos, é na primeira porta que está as vasilhas de plástico, então ele vai memorizar e criar um mapa da casa, então tem uma série de estratégias para ajudar esse paciente a minimizar o comprometimento do equilíbrio, né? Imagina você, quando você vai descer uma escada, você não está o tempo todo olhando para baixo, com risco de cair? Imagina a pessoa que perde a visão para ela conseguir descer uma escada novamente. É muita concentração, exige muito treino novamente. Então, pacientes com perda bilateral grave da função vestibular são incapazes de usar estratégias de quadril, embora as estratégias de tornozelo não estejam afetadas. Então, é importante a gente perceber isso, né, se o paciente tem, mas principalmente função grave vestibular. Às vezes, paciente com labirintite, se ele está em bom tratamento, que labirintite é uma das formas, né, de disfunção e também numa vestibular. Tem várias outras, eu não sou dessa área de reabilitação vestibular, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A integração sensório-motora, que é aquilo que eu falei lá atrás, os danos nos gânglios da base, no cerebelo ou na área motora, eles vão comprometer o processamento das informações sensoriais. Por isso que quando a gente bebe umas birita, né, que a gente fica tonto e que altera o equilíbrio, que manda o bebo fazer o 4, né, tira só com o pé no chão e não dá conta de fazer.
Então, qualquer dano lá no cerebelo, ou no gânglio da base, ou na área motora, vai comprometer essa informação sensorial que vai chegar no sistema. Os déficits biomecânicos e com o envelhecimento, o que vai acontecer no nosso corpo? Então, a má postura, uma cifose exagerada, por exemplo, já viu que o idoso ele vai tender a aumentar a corcunda e vai ser mais difícil para ele ampliar a base e andar ereto. Limitação da amplitude articular, diminuição do desempenho, que eu já falei, ou neuromuscular pode gerar déficit de equilíbrio. O envelhecimento em si, ele vai levar ao declínio em todos os sistemas sensoriais, somatosensorial, ele vai ter uma redução da visão, ele vai ter um comprometimento vestibular e vai alterar no equilíbrio. O idoso apresenta respostas mais lentas, uso mais frequente da estratégia de quadril para controle de equilíbrio. Então, às vezes, você pode perceber, o idoso com um andador ou com uma bengalinha, ele vai ter a tendência de usar mais, jogar o quadril lá atrás, quando ele sente desequilibrado, do que simplesmente quando a gente está na fila de um banco e tenta acionar o quadril para um lado ou para o outro, né? Aqui, Gabriela está entre nós, seja muito bem-vinda. Esse aqui, um ponto muito importante, déficit decorrente de medicamento. Às vezes você recebe um paciente, vai prescrever um tratamento para trabalhar o equilíbrio e não fez uma avaliação detalhada, não observou qual medicamento que ele está utilizando. Então, tem uma série de medicamentos que vão aumentar o risco de queda e você precisa ter uma noção se o paciente está ciente disso. Então, medicamentos como hipnóticos, sedativos, antidepressivos tricíclicos, tranquilizantes, drogas antihipertensivas, por causa da vertigem de outros efeitos colaterais, vão causar déficit no equilíbrio, né? Então, há um aumento de risco de queda em pessoas idosas que tomam 4 ou mais desses medicamentos. E também orientar esse paciente, olha, você tomou a medicação para dormir, toma cuidado na hora de ir ao banheiro, para tentar reduzir essa questão do risco de quedas. E também tem aquela outra questão importante, pessoal, às vezes você está tratando o paciente, não está vendo resultado, e você esqueceu de verificar. Então, por exemplo, se ele toma essa medicação à noite, logo pela manhã, e ele ainda está, por exemplo, está mudando a dose da medicação, ainda sente muito sonolento, ou sente tonto, então não é a melhor hora dele fazer a fisioterapia. É melhor escolher um outro horário que ele esteja bem, esteja acordado, para reduzir o risco de queda. Tratamento do equilíbrio comprometido. Então, a gente tem abordagem em múltiplos sistemas. O que significa isso? Então, eu não vou só trabalhar o equilíbrio em si, porque eu tenho aquele conjunto lá do primeiro slide que eu mostrei, o sistema músculo-esquelético, o sistema somatosensorial, e eu tenho o sistema vestibular. Então, eu vou ter que trabalhar alongamento, alinhamento postural, fortalecimento, atividade de equilíbrio dinâmico e atividade funcional. Então, eu tenho que pensar em todas essas ferramentas para preparar o treino do paciente, né? O que eu posso fazer num controle estático do equilíbrio? Professor, eu quero montar uma série de exercícios para trabalhar o controle estático, porque ele está com problema, se ele fica em pé, ele não consegue ter equilíbrio, se ele está sentado, ele não consegue ter equilíbrio. Então, eu quero tratar o controle estático do equilíbrio. Então, eu posso fazer o paciente permanecer na postura sentada, semi-ajoelhada, ajoelhada alta e em pé sobre uma superfície firme, e aí eu vou graduando a dificuldade, né? Atividades mais desafiadoras, pessoal, vocês não têm noção, para alguns pacientes, só de ficar em pé já é um desafio. Atividades mais desafiadoras incluem praticar apoio com um pé na frente do outro, sobre uma perna só, avanços e posições agachadas. O que é esse avanço? Daqui a pouco eu mostro a imagenzinha. Por exemplo, colocar os conezinhos e ele vai passando um passo na frente da outra, tentando aumentar a perna um pouquinho mais. Deve-se progredir essas atividades trabalhando em cima de superfícies macias, espuma, areia e grama. Eu sei que na clínica escola da Unimedes, principalmente na pediatria, tem uma madeira bem grande que tem essa parte com grama, parte com areia, para colocar o pé para trabalhar essas várias tipos de superfície, né? Você pode tornar a base de apoio mais estreita, você pode pedir para mexer os braços, fechar os olhos, fazer resistência por meio de peso de mão ou resistência elástica e acrescentar tarefa secundária como pegar um objeto. Então, olha aqui nessas imagens, todo mundo prestando atenção.
Na figura 8.10, então eu tenho equilíbrio durante o apoio sobre uma perna. Observe que o fisioterapeuta está junto dessa senhora, né, como eu falei para vocês, principalmente o pessoal da terceira idade, ou que já tem algum problema com osteoporose, ou algum comprometimento grave do equilíbrio, nunca deixe o paciente sozinho. O 8.11, equilíbrio em bipedestação com a resistência para os braços, fornecida pela resistência elástica, né, então você pode ir graduando a dificuldade do exercício. Olha aqui na 8.12, então ele está em pé, equilíbrio em pé, suponhamos que o paciente ele tenha dificuldade de ficar em pé, e você já começou a trabalhar só com ele em pé, ou alternando descarga de peso para a direita, para a esquerda, e quer dificultar um pouquinho mais para ele, então vamos colocar um pezinho, e para ele ficar em pé e tentar abrir. O que ele tenta abrir, o peso vai desequilibrar o equilíbrio estático que ele já tem, então é uma forma de dificultar para o paciente. No 8.13, ela está em pé, e o ato dela apanhar uma bola também vai tirar ela da situação de equilíbrio estático e vai dificultar um pouquinho mais. O controle dinâmico do equilíbrio, né? Então, eu posso fazer o paciente manter uma boa distribuição de peso, alinhamento postural ereto do tronco, estando sobre superfície que se move, por exemplo, sentado numa bola. Uma boa maneira de trabalhar o controle dinâmico do equilíbrio. Em pé sobre tábuas proprioceptivas ou pulando em uma mini cama elástica, são formas de trabalhar o controle dinâmico do equilíbrio. Aqui na figura 8.14 e na 8.15, nas duas o paciente está utilizando as tábuas proprioceptivas, ou tem aqueles discos também proprioceptivas. A diferença é que na figura 8.15, ele está movimentando os braços juntos para aumentar o nível de dificuldade, que é a progressão, né? Lembra do princípio da sobrecarga, que a gente falou lá no exercício resistido? Então, eu também tenho que progredir as atividades para o paciente para dificultar para ele, né? Na 8.16 e na 8.17, aqui na 8.16 ele já está com a tábua proprioceptiva ainda, e está só elevando os braços acima da cabeça. Já na 8.17, ele está com o apoio em uma perna só, e depois ele vai alternando, e vai fazendo extensão de ombro com a resistência do elástico, que vai dificultar também para ele. O controle antecipatório, o que é isso? Então, a gente tem que fazer o paciente praticar o controle antecipatório do equilíbrio realizando as seguintes tarefas. Então, ele pode estender o braço em todas as direções para tocar ou pegar objetos, apanhar ou chutar uma bola. Ele pode usar diferentes posturas para variar, sentado, em pé, ajoelhado. Ele pode arremessar a bola, ou ele pode rolar uma bola de diferentes velocidades e alturas. E é muito importante também utilizar essas tarefas funcionais, né, que vão utilizar diferentes partes do corpo. Levantar objetos de peso variado em diferentes posturas. Por exemplo, você colocou ali, se o seu objetivo é trabalhar um levantamento de caixa, colocou as caixas exatamente iguais, só vai alterar o peso, sempre tomando cuidado. Se você quer proteger a lombar, não vá colocar bastante carga nessa região. Abrir e fechar portas com maçanetas e pesos diferentes. Manobrar por um trajeto com obstáculos. Deixa eu ver se eu tenho aqui a imagem. Tá. Aqui. Então, aqui a gente tem a figura do balancinho, que a gente tem também lá na clínica escola. Aqui eu tenho uma espuma, né? Esse senhor está pisando em cima da espuma. Aqui é a estratégia do avanço, né? Que a gente pode... Vamos supor que a pessoa tem muita dificuldade, ela não está tendo controle de equilíbrio para passar uma perna para outra. A gente começa colocando só uma risca no chão que ela não pode pisar na risca. É uma forma de iniciar. E depois a gente vai graduando, colocando os cones para ficando mais difícil para o paciente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Não? Tá bom. Olha só, aqui é uma forma da gente trabalhar aquela estratégia do quadril, né? Vamos supor, o paciente tem algum problema, quando ele está em pé, ele deveria conseguir usar as três estratégias, a do tornozelo, a do quadril e a do passo. Então, ele está com problema na estratégia do quadril, olha aqui que bacana. Então, eu coloco uma superfície mais estreita, parecendo o pessoal lá da ginástica olímpica, lembra daquele cavalo que elas sobem? Então, aqui, a gente tem essa tendência de jogar o quadril lá para trás e para frente, então aqui eu vou estar usando a estratégia do quadril. Essa é uma forma bacana da gente trabalhar isso.
O equilíbrio durante atividades funcionais. Isso aqui, pessoal, é muito importante, né? Então, fazer o paciente realizar, principalmente, uma atividade recreativa que ele goste, vai aumentar a motivação dele para aderir a esse programa. Então, é sempre bom investigar. Tem paciente, por exemplo, gosta de jogar golfe, jogar vôlei, ou qualquer outra coisa que ele tinha o hábito de fazer, tente praticar com ele lá na hora do exercício, na hora de fazer as atividades, né? Então, enfocar atividades similares à alimentação funcional que ele tem. Então, por exemplo, está com dificuldade de levantar o braço, vou traçar atividades que envolvam o tempo todo ele a necessidade de levantar esse braço, pegar um copo, pegar objetos em cima de uma prateleira, coçar as costas, por exemplo, vestir casaco, tudo isso a gente pode treinar se é uma coisa que ele está com dificuldade. Fazer o paciente realizar 2 ou mais tarefas simultaneamente também vai aumentar esse nível de complexidade da tarefa. Os programas de exercícios para equilíbrio baseado em evidência. Então, o autor ele vai trazer umas pesquisas muito interessantes, e uma sobre o Tai Chi Chuan, que eu acho que todo mundo viu lá, que eu achei muito bacana. Então, ele trouxe... Primeiro, ele falou de uma pesquisa para um grupo de idosos numa comunidade, que eles queriam reduzir o índice de quedas, que achei bem bacana, né, com exercícios simples que eles podiam fazer, e teve bons resultados. Teve um período que eu tinha um projeto de extensão exatamente, que era fazer isso, a gente fazer cartilhas, ir para uma determinada comunidade, traçar, a gente poderia passar os questionários antes para ver o nível de risco de queda que cada um tinha, trabalhar com eles um período desses exercícios e depois reavaliá-los para ver se de fato alguma coisa melhorou. Então, aí no protocolo que o autor usou para esses idosos, incluía levantamento sobre a ponta dos dedos para fortalecer os flexores plantares, que é o que essa mulher está fazendo, apoiado com a mão na cadeira. Então, você tem lá, que seja um centro comunitário na comunidade, só a cadeira você já consegue fazer isso. Transferência de peso sobre os calcanhares, elevação dos dedos para fortalecer os dorsiflexores, né, o tibial anterior, que é muito importante para evitar os tropeções. A prática da transferência de sentado para em pé é uma atividade funcional importante para fortalecer as pernas e melhorar o equilíbrio dinâmico, né. Me chamou muita atenção em uma das pesquisas em que ela elaborou. Tinha 2 pesquisas, um que eles praticavam, acho que era até 40 minutos só de atividade, por um período de 3 vezes por semana, e uma outra que ela utilizou 1h30, o resultado foi bem melhor. Como a gente precisa, de fato, de exercitar mais, e exercícios que, de fato, vão ajudar, mas também teve uma desistência maior, o nosso nível também, às vezes, a tal da preguiça é complicado, né? Aqui foram outros exercícios que foram utilizados nesse protocolo da pesquisa com os idosos numa comunidade. Marcha com um pé adiante do outro. Pessoal, para quem tem problema de equilíbrio, para quem tem problema do sistema vestibular, vocês não têm noção tanto que é difícil andar assim, ó. Ele vai andar, você pode fazer uma marca no chão, com o pé sempre coladinho no outro, né? Então, um leve toque e vai andando assim para trabalhar. O fisioterapeuta sempre perto, para o paciente não cair, não perder o equilíbrio. E o Tai Chi Chuan, que é uma coisa sensacional, muito interessante, né? Ele tem se tornado uma forma popular de exercício para o treinamento de equilíbrio. Ele vai fazer o quê? Enfatizar a consciência do alinhamento postural e a respiração sincronizada. O ritmo lento, contínuo e regular dos movimentos vai facilitar a integração sensório-motora e a percepção do ambiente externo. Então, ele vai favorecer o alinhamento postural, a percepção de orientação. Os movimentos são dinâmicos, amplos, fluentes e circulares dos membros, promove ganho. Olha que interessante, perceberam que a base do Tai Chi Chuan é o que as pesquisas têm encontrado para a manutenção do equilíbrio. Eles vão desafiando os tipos de equilíbrio, então vai associando membro inferior com movimentos de braço. Então, aqui eu trouxe a imagem do livro, a 8.24. Nessa forma de Tai Chi, o participante transfere o peso corporal para uma perna, enquanto move os braços. E aqui outras imagens que eu peguei da internet, né? Então, na quinta-feira, quero falar um pouquinho mais sobre isso aqui também, eu vou passar um videozinho para vocês. E outro artigo que a autora mencionou foi esse aqui, que era um programa de equilíbrio para reduzir entorse de tornozelo em atletas, né? Então, na imagem A, tá fazendo, esse aparelho é o Bosu, né, que parece uma bola boba de cortado ao meio. Então, agachamento sobre uma perna,
fazendo de 40 a 30 graus de flexão de joelho. Na B, apoio de uma perna só, enquanto ele vai fazer a rotação do disco. Olha a setinha verde, ele vai estar girando, fazendo a rotação do disco. E no C, apoio uma perna só, enquanto realiza a atividade de receber e jogar uma bola, né? Então, esse foi um programa de tratamento para reduzir entorse de tornozelo em atletas, que eu achei bastante interessante. Então, todo o material está no nosso livro amado e querido, né, dos exercícios terapêuticos de Kister e Kolbe. E na nossa aula de quinta-feira, pessoal, eu quero utilizar com vocês, deixa eu só